Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Vocês lembram aquela peça do Pantera Negra que há um tempão atrás eu imprimi, mostrei pra vocês o processo e não pintei ainda? Pois é, hoje a gente vai fazer ela. Eu vou começar pintando a base, eu tô mostrando pra vocês aí que ela tem alguns probleminhas de encaixe. Essa aí é a miniatura do Pantera Negra, e como vocês podem ver ali, um pouquinho, agora minha mão cobriu, mas ela tem duas cabeças, uma com, uma sem capacete. Agora eu vou mostrar pra vocês. Um é o rosto do Chadwick Boseman e o outro é o capacete tradicional do Pantera Negra. Né? E na base também tem esse moinho, que vai ser a segunda coisa que eu vou pintar, mas primeiro eu vou resolver os problemas de junção ali, né? Vamos chamar de problemas estruturais da nossa impressão, que no caso foi na base. E para cobrir esses buracos eu vou usar essa massinha aí que eu comprei no mercado. Eu já usei ela algumas vezes, nunca tive nenhum problema, então eu continuo usando ela, tá? Essa massa, ela é dividida em duas partes. Eu dei uma acelerada no vídeo aí porque é um processo bem longo, acho que foram uns 15 minutos, só essa parte que eu cortei. E uma vem a massa propriamente dita e no outro é um material para ela secar mais rápido, né? Que é esse cinza aí. Então, tira um pouquinho ali que eu acho que vai ser mais que o suficiente e eu começo a misturar. Ela é um pouquinho dura, então é meio difícil misturar logo de cara. E ela fica um pouco mais dura ainda quando a gente adiciona esse material para secagem. Mas a gente vai apertando, enrola, mexe, puxa. E eventualmente ela mistura e fica de uma cor homogênea. Depois que a massa está pronta, eu vou colar a base ali no nosso suporte. E vou utilizar alguns ferrinhos ali para preencher esse buraco e não ficar muito marcado. Eu tinha uma peça que eu ia usar propriamente para isso, mas no dia que eu fiz a peça eu não encontrei. Então eu acabei usando pedacinhos de ferro mesmo que eu tinha pela casa. E o processo é bem simples. A gente coloca a massa e usa a ferramenta que a gente escolheu para ir enfiando a massa dentro dos buracos e tirando o excesso de massa de parte onde não precisa ter massa. Porque senão vai ficar muito marcado, vai ficar um bolo ali em cima e não vai ficar legal, né? Então a gente precisa empurrar bastante e tentar deixar essa massinha o mais homogênea possível. Novamente, é um processo que acaba sendo um pouco longo, porque como essa peça não encaixou muito bem, e aí isso aconteceu por erros de suporte meu. Coloquei suporte onde não devia e enfim. Acabou que ficou um pouco desse jeito e ela não encaixou direito. Mas nada que não dê para resolver. Até razoavelmente fácil a gente resolver esse problema. Como vocês estão vendo ali, todas as partes onde tem alguma rachadura, onde tem algum buraco, eu vou aplicando a massa e vou com a ferramenta empurrando, né, tentando dar uma texturizada ali também para ficar um pouco parecido com o chão, porque se ficar uma coisa lisa também na hora que a gente for pintar e fazer os dry brushes ou enfim, fazer a pintura mesmo propriamente dito, que eu vou explicar na hora da pintura, não vai ficar um resultado legal. Então eu vou dar umas furadinhas aqui, umas furadinhas ali, empurro mais, pego a pontinha da ferramenta e faço uma textura, tá? E eu não estava muito preocupado com como ia ficar embaixo, porque essa parte de baixo não vai aparecer, né? Então eu não estava muito preocupado. Mas como tinha algumas áreas que eu precisava cobrir embaixo, porque estava marcando em cima, né? Eu acabei cobrindo ali embaixo também, tá? Mas o processo é basicamente isso. Você pega um pouquinho da massa, coloca ali para cobrir as imperfeições, pega mais um pedacinho e vai fazendo até você ficar satisfeito com o resultado, beleza? E depois que eu estava satisfeito com o resultado da base, eu peguei o Pantera Negra que também ficou com alguns furinhos em algumas áreas e eu vou cobrindo, fazendo o mesmo processo, tentando dar uma texturizada. E eu vou procurando, né, as áreas onde esses problemas que aconteceram aí foram pelos buracos que a gente precisa deixar na peça para a resina escapar, né? E em alguns lugares ele acabou atravessando a peça inteira, né? E ficou esses buraquinhos aí, mas nada que não seja simples de resolver. Depois que eu cobri o Pantera Negra, chegou a hora de pintar a base, né? E como sempre a gente vai fazer uma base preta, a gente pinta a base inteira de preto. E eu acelerei bastante aí, porque novamente é uma coisa que demora muito esse processo de pintura, porque a gente precisa cobrir com muito cuidado toda a superfície, até mesmo as partes que estão bem mais escondidas, né? Então eu acelerei bastante o vídeo aí para não ficar uma coisa muito repetitiva e muito chato de assistir. E vou aplicando preto em cima de toda a superfície porque a gente precisa, né? Que tudo fique preto para cobrir qualquer tipo de imperfeição, qualquer tipo de problema que possa ter tido aí. E depois a gente vem com a pintura dos tons de cinza. Eu começo com cinza bem escuro e eu vou cobrir toda a superfície, menos as partes mais profundas. Vocês podem ver já de cara ali que tem uns buraquinhos, algumas coisas na peça que não cobre, tá? Então eu pego um pouco do cinza escuro e eu deixo ele na wet palette mesmo, é, para não ficar excesso no pincel. Então eu pego um pouquinho da tinta cinza, dispenso na wet palette, pinto e volto e pego pouco desse cinza que eu deixei na wet palette, né? É, e aí para aplicar o cinza um pouco mais claro, a gente já começa a secar o pincel. Eu dou duas pinceladas ali para secar e depois pego
da parte que eu sequei na wet palette. Eu seco um pouco na wet palette, seco um pouco no pincel e quando eu vou voltar para pegar mais eu pego da parte onde eu sequei na wet palette. Não sei se está ficando muito confuso a explicação, mas dá de vocês verem o processo aí que eu estou fazendo. E depois eu volto com um cinza mais claro ainda e esse eu já seco bastante no pincel. Eu passo umas 3, 4 pinceladas ali no pincel, porque essa aqui a gente já quer começar só a iluminar a peça, a gente já não quer mais pintar, né? A gente quer iluminar as partes que estão mais saltadas para dar esse efeito de realismo de pedra mesmo. Então eu seco bastante o pincel. E no tom de cinza mais claro ainda, eu passo o pincel praticamente seco. Né? Essa técnica aí a gente vai aplicar somente nas partes realmente mais saltadas, nas quinas, nos cantos, porque ele vai dar o efeito de iluminação, beleza? E eu volto com um cinza quase branco, completamente seco o pincel, novamente só para dar o acabamento ali nessas partes mais claras, tá? Eu explico isso em todo o vídeo, vocês já estão careca de saber como é que funciona. E esse aí foi o resultado, fiquei muito satisfeito com como as nossas pedras ficaram. Obviamente a base ainda não está pronta, a gente precisa fazer as partes de ferro. Para as partes de ferro eu escolhi um dourado ouro, tá galera? Fiz um dourado ouro, eu achei que ficou uma cor muito legal. A minha ideia original era fazer um meio roxo ali para ficar parecido com Vibranium, né? Que é a cor que eu imaginava quando eu imprimi a base, mas eu não tinha essa cor e eu achei que dourado ia ficar legal também. Então acabei fazendo um dourado. Apliquei sobre todas as superfícies que seriam de ferro e, utilizando um pincel um pouco maior, fui aplicando ali naquelas partes que estão na vertical também, tá? Fiz ali uma parte que parece um portão, alguma coisa quebrada e depois fiz nessa parte aí também para dar um efeito bem legal para nossa peça. Essa parte, como a tinta dourada ela tá um pouco diluída, acabou que demorou um pouquinho para cobrir. Foram várias demãos que eu precisei passar, então eu precisei acelerar muito o vídeo novamente para não ficar uma coisa muito longa e se arrastando muito e ficar chato de assistir, né? Então eu acelerei bastante aí, mas vocês conseguem acompanhar todo o processo de pintura. E depois que estava tudo pronto, galera, esse aí foi o resultado. A pintura está toda feita. Falta a gente envelhecer esse metal. Como é uma base que simula uma luta, então esse metal não ia estar limpinho, ele não ia estar perfeito. Então eu entro com cinza metálico meio escurecido para dar um desgaste nas nossas partes de metal. Eu vou aplicar esse cinza principalmente nas quinas, nas partes onde teria batida, onde teria gasto maior mesmo de contato e vai dar um efeito de envelhecimento. E eu passei também nas pedras, né, porque o Wakanda é conhecido por pedras metálicas e metais e vibranium, então eu acho que deu um efeito bacana também as rochas serem meio metalizadas. No moinho, pessoal, eu entrei com um marrom um pouco metálico que eu queria fazer ali meio um tijolo, mas eu não queria também que tivesse cor de tijolo cru, então eu pensei num tijolo meio metálico e eu cheguei nessa cor aí e eu fiquei extremamente satisfeito com essa cor, tá? E depois que eu apliquei toda a parte que seria esse marrom meio metálico, eu entro também com cinza meio envelhecido e vou dando uma sujada ali na nossa peça, tá? Porque como é um cenário de combate, não ficaria limpinho, tá? Entro também com um chumbo na parte metálica do moinho, sem ser nas hélices, na estrutura que segura as hélices. Entrei com um chumbo para fazer essa parte metálica, pintando com muito cuidado, porque tinha muito cantinho, muita dobrinha e muita área onde eu teria que tomar muito cuidado para cobrir perfeitamente sem borrar. E depois que eu fiz todo o chumbo nessa parte metálica, eu entrei com cinza metálico padrão na parte das hélices do moinho, tá galera? Essa parte precisou cobrir umas 3, 4 vezes, porque esse cinza metálico, quando ele dilui, ele fica bem clarinho, então eu precisei cobrir bastante. E esse aí foi o resultado da nossa base. Galera, sinceramente eu gostei muito, achei que ficou muito legal. E acho que vai combinar bastante com a nossa peça quando ela estiver pintada, beleza? Agora a gente vai começar pintando as duas cabeças. Eu fiz um tom de pele um pouco mais claro ali, não gostei, escureci um pouco e comecei a fazer o rosto ali, o tom de pele do rosto do Chadwick Boseman. De começo, galera, não parece que vai ficar tão legal, mas é uma coisa ali, confie no processo, você precisa visualizar como vai terminar, porque se você fosse se basear pelo começo, você imagina que não vai ficar legal. Você olha ali, o tom parece meio estranho, parece que não vai ficar escuro o suficiente, sei lá. Mas depois que tá pintado e tá pronto, você percebe como ficou legal. Aí fiz o branco dos olhos e comecei a pintar também o preto do capacete, tá galera? Esse preto, como é totalmente preto, eu não tomei muito cuidado. E depois entrei com os cinzas, que são os detalhes do capacete, tá? Tomando cuidado para não borrar, acabei dando uma borrada ali, a gente precisou cobrir depois. Mas é importante fazer com o pincel bem fininho e tomar cuidado para não borrar, para não ter que fazer correção depois, tá galera? Eu tinha uma imagem de guia, então eu estava me guiando até onde esses detalhes iam, até onde eles chegavam, quais eram as partes que eram metálicas ou não, né? Então consegui ali, sem muita dificuldade, cobrir essas áreas que seriam os detalhes cinzas do rosto. Voltei no rosto e fiz o cabelo, né, tomando cuidado ali para não cobrir a parte marrom com o preto. Fiz uma base preta no cabelo, tá?
E tomei muito cuidado para não borrar o marrom, porque se eu acabasse borrando o marrom, cobrir o preto com esse marrom aí não ia ser tarefa fácil, tá? Meu cabelo tá aparecendo um pouquinho ali, porque como é um rosto muito pequeno e é uma peça muito delicada, eu tava querendo pintar o mais perfeito possível. Então, em alguns momentos ali eu vou acabar me aproximando um pouco mais da peça, peço desculpa para vocês por isso. Mas é isso, fui fazendo o tom ali do cabelo, da barba, depois eu fiz os detalhes da barba que cobrem a boca ali. E quando eu tinha feito toda a borda, eu entrei na parte do meio ali também, tomando cuidado para não borrar a orelha de preto. E aí fiz as sobrancelhas também e já tinha feito a barbicha ali, só acertei os detalhes. Depois eu entro com o preto na peça inteira. Galera, essa peça não tinha como segurar no suporte, ela é muito grande e eu queria pintar ela inteira, então eu já tinha colado ela antes e fiz o preto todo ali na parte da peça. Aqui a gente vai ter outra parte de confio no processo, porque quando você pinta tudo de preto, você perde muito detalhe, né? Mesma forma como tudo branco, você não consegue ver os detalhes da peça, né? Então, quando eu pinto ela toda de preto, eu vou deixando para pintar a perna por último, parece que não vai ficar tão legal. Mas aí eu vou entrando com os detalhes metálicos do colar ali que ele tem no capacete, na armadura. Eu vou fazer os detalhes também na parte da mão, na parte da barriga, né, na parte lateral ali da cintura. Eu vou adicionando também os detalhes metálicos que ele tem na parte do braço, retorno na cintura ali para finalizar a segunda ou terceira demão do cinza. E depois, galera, eu vou fazer um dry brush com um cinza para dar uma sujada na peça. E galera, aí na imagem, no vídeo, parece que não ficou legal, né? Parece ali, sei lá, eu não sei nem explicar o que tá aparecendo. Mas vocês não têm noção o quanto isso ficou bacana, pessoal. Ficou meio que o fundo escurecido com uma sujeira metálica por cima dele. E tá parecendo que tá meio esbranquiçado aí no vídeo, realmente eu admito. Mas eu garanto pra vocês no final ali, quando vocês verem na filmagem própria para mostrar como ficou bacana, tá, pessoal? Então eu continuo aí fazendo um dry brush com cinza metálico e vou tentando cobrir todas as superfícies que eu acho que são necessárias, que vão dar um efeito massa para nossa peça. Fiquei muito feliz com o resultado, galera. Esse processo também durou um pouquinho, mas agora vocês vão ver o resultado final da nossa peça. Ficou muito legal, pessoal. Gostei bastante. Acho que a peça combinou muito com a base e acho que a gente teve um resultado muito satisfatório. Infelizmente demorou muito para eu trazer para vocês, mas eu estou muito feliz de finalmente ter finalizado essa peça. Beleza? Agradeço quem assistiu até o final, agradeço você que é inscrito no canal e deu essa moral pra gente. Se você ainda não é inscrito, segue a gente aí, beleza? E deixa o like no vídeo e um comentário de qual peça você quer que eu faça a próxima, beleza? Espero que vocês tenham curtido o resultado, é nóis e até a próxima. Valeu!